Eles somam mais de 70 mil espécies, podem estar nos mais variados lugares, desde sua dispensa ao interior de organismos. Podem ser microscópicos ou gigantes. Alguns são desejáveis e bem-vindos, outros nem tanto. Estamos falando dos fungos, seres que têm despertado cada vez mais a atenção da ciência. É sobre eles que vamos falar agora. Os fungos são organismos eucariontes heterótrofos. Suas células apresentam reforço celulósico externo, como nas algas e vegetais. Porém, é comum a presença de depósitos de quitina, uma substância característica dos animais. Os fungos são seres aclorofilados e possuem o glicogênio típico dos animais como substância de reserva. Durante muitos anos, os fungos foram considerados como vegetais. Porém, a partir do final da década de 70, passaram a ser classificados como um reino à parte, por apresentarem características próprias tais como não possuir celulose na sua parede celular, exceto alguns fungos aquáticos, e não armazenar amido como substância de reserva. Eles foram diferenciados das plantas. Estão incluídos neste grupo organismos de dimensões consideráveis como os cogumelos, mas formas microscópicas como os bolores e leveduras. Diversos tipos agem em seres humanos, causando várias doenças, principalmente as micoses. Outro tipo importante de fungo é o mofo, que surge através de esporos, células quase microscópicas que são encontradas flutuando no ar. Os esporos preferem locais escuros e úmidos para realizar a sua reprodução. Em função dessa característica, nota-se uma maior quantidade de mofo em ambientes úmidos, como paredes, gavetas, armários, etc. Estas mesmas células minúsculas também se agrupam em pães, frutas e vegetais, pois buscam alimentos em ambientes propícios para o seu desenvolvimento. Classificação dos fungos: ficomicetos, unicelulares filamentosos, alguns parasitas de plantas e animais, outros causadores de mofo. Ascomicetos unicelulares filamentosos. Algumas espécies são parasitas de plantas, outras espécies têm utilidade econômica, produção de cervejas, vinhos. O exemplo mais conhecido é o levedo da cerveja. Basidiomicetos são pluricelulares, incluem fungos conhecidos como cogumelos e orelhas de pau. Algumas espécies são comestíveis, outras são tóxicas. Há ainda espécies alucinógenas. O exemplo mais conhecido é o champignon. Deuteromicetos ou fungos imperfeitos. Muitas espécies são parasitas do homem, por exemplo, o sapinho, a monilíase, a frieira, a tinha. Outras espécies têm grande importância na indústria de antibióticos, também na produção de queijos. O exemplo aqui é o fungo causador da cândida. Estrutura dos fungos. Os fungos são compostos por hifas, que são filamentos de células que formam uma rede chamada de micélio. Este se estende até o alimento e realiza a absorção dos seus nutrientes. O vento age como um importante condutor, espalhando fragmentos de hifas. Nutrição. Os fungos não possuem clorofila, por isso não podem realizar fotossíntese como as plantas. Consequentemente, não produzem seu próprio alimento. Eles liberam ao seu redor uma substância chamada exoenzima, que é praticamente igual a uma enzima digestiva. Estas enzimas digerem moléculas orgânicas do ambiente, então o fungo absorve seu alimento. Existem dois nichos ecológicos para os fungos: decompositores e parasitas. A diferença entre os dois é que os parasitas se fixam em organismos vivos, enquanto os decompositores se fixam em organismos mortos. Os líquens são associações mutualísticas entre algas e fungos. As algas realizam a fotossíntese e fornecem aos fungos o alimento orgânico que produzem. Os fungos envolvem as células das algas, protegendo-as do ambiente e retiram do substrato água e nutrientes minerais necessários a ambos. A presença ou ausência de líquens indica o grau de poluição ambiental. Importância econômica. Os principais antibióticos são produzidos por fungos. A utilização dos processos fermentativos dos fungos permitiu a expansão da indústria alimentícia, principalmente no setor de alimentos prontos para o consumo. O fungo
Saccharomyces cerevisiae, ou levedo de cerveja, constitui o fermento biológico usado no preparo de pães, na produção de álcool industrial e na produção de bebidas alcoólicas. A indústria alimentícia também utiliza fungos que conferem sabor e aroma distinto a certos tipos de queijo, como o Roquefort e o Camembert.